Boa noite, sejam todos bem-vindos à Redenção Igreja. Privilégio estar com vocês nessa noite, tempo muito precioso. Quero ler um salmo com vocês, Salmo 90. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio ao longo das gerações. Antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Esse é o versículo 1. Olha só o que diz o versículo 16. Que nós, Teus servos, vejamos Teus feitos outra vez. Que nossos filhos vejam a Tua glória. Eu te convido a cantar conosco. Eu te convido a celebrar e a exaltar o nome daquele que é sobre todos os nomes, o nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Escute só, cante comigo, vamos lá. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Tua mão e o Teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Sua mão e o Seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Oh, eu quero ver agora o Seu poder, a Sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o Seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o Seu poder, a Sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o Seu nome, porque eu sinto o Senhor. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Sua mão e o Seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Sua mão e o Seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Oh, eu quero ver agora o Seu poder, a Sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o Seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora a Sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o Seu nome. Cante comigo, vamos lá. Eu quero ver agora. Cante com alegria na sua casa, onde quer que você esteja, cante. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o Seu nome, porque eu sinto o Senhor. Eu quero ver agora a Sua glória inundando. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o Seu nome, 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 porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia! Escute só. Eu te quero mais do que o ouro,
te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és um bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és um bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Escute só, eu te quero. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu. Será que você pode cantar comigo? Tu és a porção da minha herança, és o bem. Cante comigo. Meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. Meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. És tudo pra mim, Senhor. Meu anseio és tu, Jesus. 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 És tu, Jesus. Senhor, tu és aquele que governa o meu coração, faz tudo para mim. A ti eu entrego o controle da minha vida. Faça essa oração também. Fale isso para Deus e declare isso. Vamos todos cantar? Rei do meu coração, és o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração,
És o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Vamos do início. Rei do meu coração, és o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, és o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, oh. Tu és bom, Senhor, bom, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, oh. Rei do meu coração, és o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, és o meu esconderijo, o refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, tu és bom, bom, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, oh. Tu és bom, bom, oh. Rei do meu coração, Rei do meu coração, és o vento em minhas velas, a âncora do mar, és minha canção. Rei do meu coração, és o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Rei do meu coração, és o vento em minhas velas, a âncora do mar, és minha canção. Rei do meu coração, és o fogo em minhas veias, o eco em meus dias, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, oh. Tu és bom, bom, oh. Tu és bom, bom, oh. Tu és bom, oh. Cante e exalte o nome dele, porque ele é bom em todo tempo. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Escute isso. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Oh! Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu me amas. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Oh! Tu não me deixarás, ele não vai te deixar jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás. Tu és bom, tu és bom, bom, oh. Tu és bom, bom, oh. Tu és bom, bom,
mesmo à distância, eu estou feliz em você estar aqui no nosso canal, em você estar podendo junto com a gente adorar a Deus. Aqui nesse espaço nosso tem acontecido coisas muito incríveis. O Projeto Redenção retornou e nós temos podido ter pessoas que têm tido um encontro com Deus, e a gente vai compartilhar na próxima semana um pouco dessa coisa maravilhosa que tem sido os encontros, aquilo que as pessoas têm ouvido, sabe? Então, uma coisa especial, nós estamos projetando um auxílio grande para a região onde nós atuamos ao longo dos últimos meses, no Ângela, lá no Aracati. E nós precisamos do seu apoio para impulsionar a evangelização pela internet, no Projeto Redenção presencial, nesse espaço vivo, aberto para falar de Deus para as pessoas. Então, olha o Pix aí, contribua, seja generoso, abra seu coração para ajudar outras pessoas, e com certeza a sua contribuição ela vai ser um instrumento para mudar a vida de muita gente. Nós queremos ter você como um companheiro nessa jornada, para que Deus use a sua vida em tudo o que você fizer. Se você quiser se aproximar de nós, use as nossas redes, se aproxime, procure falar com o Eli Moreira, entra lá no Eli Moreira Oficial, me chama, mas contribua também. Vai ser uma maneira de você ser útil. Está aí o nosso Pix, e você pode ser um instrumento de Deus para ajudar outras vidas e abençoar outras vidas. Quero convidar você a acompanhar a leitura de 1 Samuel 9, 1 Samuel 1, dos versículos de 9 a 18. Diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se o Senhor for benigno e atentares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e te não esqueceres de mim, e me der um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não vai passar navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas a tua serva por filha de Belial, filha do mal, porque pelo excesso de minha ansiedade e da minha aflição é que eu tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti, misericórdia diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Gente, eu estou lendo para vocês o primeiro capítulo do livro de Samuel, que conta a história do último juiz que vai nascer de Israel, que vai junto de si conjugar as seguintes funções: rei, juiz e sacerdote. A mãe dele está fazendo uma oração e ela não sabe ainda quem será o filho dela, só Deus sabe. O que esse texto conta, e o texto nos diz, é que é pela ansiedade, pelo excesso de ansiedade que eu vim orando até agora. Eu quero te convidar a pensar comigo sobre cura para a ansiedade. E aí, quando eu uso esse tema, eu já te pergunto: será que existe cura para a ansiedade? O que seria a ansiedade, que já tem sido diagnosticado como o mal do século? Milhões de pessoas estão vivendo a ansiedade. Hoje a gente não, nenhuma pesquisa tem assim a exatidão de pensar quantos milhões ou bilhões de pessoas estão ansiosas. Mas eu queria dizer para você que a ansiedade é uma resposta exagerada a um estímulo externo.
Por exemplo, eu tenho dúvidas, eu tenho incertezas acerca do amanhã, de contas e tal, mas a partir do momento da minha ansiedade eu já não consigo ter uma vida normal. E aí eu começo a manifestar alguns sintomas, por exemplo, que podem ser fadiga, irritação, dificuldade de me concentrar, um medo excessivo sobre as coisas externas, a minha pressão arterial pode aumentar e tantos outros sintomas podem acontecer com a ansiedade. E por que nós estamos ansiosos? Nesse momento agora, pós-pandêmico, ou ainda quando estamos procurando sair da pandemia, a gente observa que há muitas razões para nós estarmos preocupados, mas a ansiedade, como mal do século, não começou quando começou a pandemia, já é algo real, algo que vem acontecendo na vida de todos nós. Por quê? Em primeiro lugar, nós vivemos uma vida que talvez não se encaixe no que seria uma boa vida para nós. Como? Muitas vezes eu tenho uma vida, ou estou vivendo uma vida, em que ela é tão cheia de dores, de angústias, de sofrimentos, ou de uma agenda tão grande, que a vida que eu precisava viver não cabe, ou essa vida que eu estou vivendo e a vida que eu precisava viver, não cabe uma vida na outra. E eu estou vivendo uma vida onde eu estou completamente transbordante de sofrimentos. É como se eu tivesse um pequeno espaço para viver uma vida e eu tivesse que colocar o espaço sideral naquele pequeno espaço, sabe? A pressão da vida moderna continua a nos sufocar. A internet continua a ter pessoas que estão vendendo uma vida bem-sucedida, pessoas que que saíram de um momento difícil e agora estão transbordantes e radiantes de alegria. Essa é a mensagem da internet. E aí você entra no quarto da sua casa, ou no silêncio, no cantinho onde você está, e fala assim: eu não tenho essa vida bem-sucedida, como é que eu posso ser feliz, né? Por outro lado, essa clausura, esse momento que nós vivemos de limitações em andar, dos relacionamentos pessoais, tem gerado nos adolescentes, especialmente nas crianças, um transtorno muito grande. Como lidar com a ansiedade? Esse texto é um texto que fala sobre ansiedade e fala sobre uma primeira manifestação da ansiedade, que tem origem na amargura da alma. Sabe, a alma está amarga. O texto diz uma coisa muito interessante: levantou-se Ana, verso 10, e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Sabe, nós não conseguimos deixar de ser reativos. Nós reagimos aos estímulos externos, aos impactos da vida, as impressões que as pessoas têm que são ruins nossas a nosso respeito, e nós muitas vezes vamos guardando os sentimentos e as aflições que nós sofremos dentro de nós, e na vida inconsciente nós continuamos sofrendo, nós continuamos vivendo dores, e a nossa realidade, muitas vezes a mais próxima, que é na nossa casa, ela nos fere. Ana tinha um problema. Ela era uma das esposas de Elcana. Elcana tinha Ana como esposa e uma outra rival, que era a Penina, que de verdade irritava profundamente, ou ela tinha filhos, Penina tinha filhos, enquanto Ana não os tinha. Mas qual era o problema? Elcana amava Ana e não amava Elcana, mas tinha filhos com ela. E imagine uma casa com duas mulheres, onde uma está bem sucedida aos olhos da sociedade, e a outra vive os ciúmes, vive a aflição constante de estar só, de se sentir só. O que nos torna amargos? Problemas com a nossa família. Os desajustes que nós temos com a nossa família, com o apreço dos nossos pais, com o relacionamento dos nossos irmãos. Muitos dos problemas que nos fazem, que nos levam, que nós carregamos na nossa vida, são advindos do fato de nós não conseguimos resolver alguns dos problemas que se iniciaram na nossa casa.
E não adianta culpar seus pais, não. Alguns dos nossos problemas se iniciaram na história da nossa família. E nós continuamos sendo desafiados a não reviver suas tragédias. Nós temos problemas nos nossos relacionamentos quando nós somos comparados, sabe? Ou quando nós nos comparamos com os nossos irmãos, com os nossos pais, com os nossos parentes. E a comparação, ela é muito cruel, porque ela diz para nós, olha, eu não tenho, enquanto ele tem, eu não sou, e ele é. A comparação muitas vezes faz com que as famílias se separem, porque elas não conseguem lidar com isso. E essa relação de ciúme, de inveja, de incerteza, de dores que não são curadas por causa da comparação, sabe? Ou a comparação por cenários que nós gostaríamos de viver e não estamos vivendo. O insucesso pessoal parece ter um peso muito grande. Você imagina quando você presta o vestibular, uma das coisas que o vestibulando tanto fica pensando aqui no Brasil, tem um vestibular, é dizendo, puxa, e se eu não passar, o que minha família vai pensar de mim? Mais um ano de espera, né? Principalmente se você não tem recursos para pagar uma universidade, precisa passar numa universidade onde a concorrência é muito grande, e você fica pressionado porque você não foi bem sucedido. Isso em família parece se ampliar. Ana não era bem sucedida, ela não conseguia ser mãe. E com certeza ela já havia tentado muito, e ela não conseguia ser mãe, ela estava estéril, e aí começa a acontecer um desconcerto emocional. Às vezes nós nos descompensamos emocionalmente na nossa história familiar. Há muitas pessoas, milhares de pessoas que não conseguem ter uma relação normal na sua casa. Elas optam ou por isolamento, onde elas vão viver sem ter que expor seus sentimentos, ou elas estão num conflito constante, ou existem pessoas que conseguem ter uma vida equilibrada em casa, mas existem pessoas que estão numa guerra, a casa deles é uma guerra, um conflito constante. E aí quando você vem de uma origem em guerra, existe um desconcerto emocional que pode ficar escondido, mas está ali, e ele é a causa de uma amargura na sua alma, e a amargura na alma também é uma causa vista pelo texto e vista por aqueles que estudam o transtorno de ansiedade como uma causa para a ansiedade que não consegue ser vencida, sabe? Se por um lado eu falei que a amargura de alma começa no lugar mais próximo de nós, mas ela se estende também para o trato social, sabe? Ana tinha que enfrentar o preconceito de não ter filhos, de não ter um sucessor para o seu marido. E na sociedade, nós lidamos o tempo inteiro com o preconceito, com não ter atingido o padrão esperado pela sociedade. Sabe? Você tem tantos anos e você ainda está aí. Sabe? Muitas vezes, quando a gente tem um insucesso, como o caso de Ana, as pessoas riem da nossa tragédia. E esse riso causa uma dor excessiva no nosso coração, sabe? E chega um momento que eu não sei lidar com os meus tormentos. Eu estou atormentado por todas essas situações de insucesso, do preconceito, de não ter atingido o padrão esperado, das pessoas rirem da minha tragédia e de eu mesmo entender que eu não sei lidar com aquilo que me atormenta. Então eu estou vivendo uma ansiedade também, não só no âmbito familiar, mas nas relações que são caras para mim, ou no trato com outras pessoas na sociedade. O que Ana fez? Ana escolheu orar. E orar lágrimas são orações. A Bíblia diz que ela chorou abundantemente. Sabe? Quando a gente chora aos pés de Deus e começa a derramar a nossa vida e contar a nossa história para Ele. E algumas pessoas me perguntariam, mas por que eu preciso orar e contar a minha história para Deus? A primeira razão por que você precisa contar o seu sofrimento para Deus é que nem você o conhece. Quando você fala, você escuta e diz, é isso que eu estou falando? Segundo, é uma oportunidade de você exercer sua fé, de confiar que Deus está ouvindo suas orações. Terceiro, sem dúvida, é uma oportunidade para você obter respostas às suas orações, que Deus sempre concede. Então ela chorou abundantemente.
ela não economizou suas lágrimas, porque lágrimas são orações. Chorou abundantemente. E quando nós choramos aos pés de Deus, a Bíblia nos diz no livro dos Salmos que Deus recolhe no seu odre as nossas lágrimas. Nenhum dos nossos sofrimentos está distante de Deus, está alheio à pessoa de Deus. Ele vai ouvir as nossas orações, é o que a Bíblia diz. Deus vai ouvir. Então, o odre de Deus é muito grande e você pode derramar suas lágrimas, porque Ele vai ouvir. Ela chorou pelo tempo necessário. Ela, explicando a Eli, o sacerdote que a observava, ela diz: olha, eu tenho investido tempo, porque eu sou mulher atribulada, eu estou numa tempestade, sabe? As pessoas, elas querem interromper o nosso choro, como se parar de chorar resolvesse o sofrimento da nossa alma. Mas o texto diz que Ana chorou abundantemente, pelo tempo que foi necessário. Então, há um tempo em que você, que está me ouvindo, nessa oportunidade, deve derramar suas lágrimas diante de Deus e deve ignorar o mundo que quer dizer para você: olha, finja que você está feliz, olha, coma um doce, dê um passeio, encontre uma outra pessoa para a sua vida. Não, derrame diante de Deus sua alma, como nós vamos ver nessa exposição, sabe? Fale com Deus. Outra razão porque você deve, de verdade, escolher orar na sua vida, como Ana fez, é porque Deus responde às orações. Quem chora, diz a Bíblia, será consolado, é promessa de Jesus. Felizes os que choram, porque eles vão encontrar consolo. A ação divina sobre o nosso sofrimento é derramar consolo. E aí você ia perguntar: tá bom, mas eu estou ansioso, inconsolável, como é que Deus vai fazer isso na minha vida? Primeiro, Deus irá fazer, mas o que eu e você podemos fazer é o segundo tema que eu quero dividir com você nessa oportunidade: a alma aos pés do Senhor. Como é que eu posso derramar minha alma? Como ela diz, eu venho derramando, eu sou mulher que está em extrema ansiedade, e por isso eu venho derramando a minha alma diante do Senhor. Nós não enxergamos o que nos faz ansiosos. Então, como é que nós podemos derramar nossa alma diante do Senhor? Ele respondeu que Ana declarou: é pelo excesso de ansiedade que eu venho clamando. Como é que eu posso saber que eu tenho um excesso de ansiedade? Que a minha ansiedade perdeu o limite mínimo esperado? Ou será que existe um limite para ser ansioso? Quando é que a represa transbordou? Quando é que a vida perdeu o controle? E talvez uma das definições técnicas do que seja ansiedade é que você não tenha, a gente já falou disso agora, uma reação extremada a algo exterior. Então, me parece que a ansiedade, ela poderia ter um controle nosso. Mas é aí que eu queria te dizer que a vida está sob o nosso controle. E aí você ouvindo um pastor, Eli, falar, você diria: não, claro que a vida não está no nosso controle. E eu quero dizer para você: sim, a nossa vida está no controle. No nosso controle. Como? Nós determinamos o controle sobre a nossa vida através da rotina. Todas as vezes que a gente segue uma determinada rotina, isso nos dá uma sensação de que nós estamos sob o controle do nosso tempo, das nossas atitudes e do resultado que nós teremos. A rotina nos garante isso. Nós determinamos o controle através da nossa rotina. Nós determinamos o controle através da nossa profissão. Se alguém quer nos desestabilizar, automaticamente nós respondemos: não, cara, eu sou profissional, eu estou há tantos anos trabalhando com isso. Então, nós usamos a nossa profissão para dizer: eu estou no controle. Se você é um profissional, um exímio profissional, você sabe que não existe profissão que determine o controle sobre situações 100%, não existe isso. Apesar da gente gostar de pensar dessa forma. Nós determinamos o controle através da nossa posição social. Não importa se você que está me ouvindo é pobre, se você é miserável, ou se você é de classe média, média alta, sabe? Ou se você é rico.
a posição que você exerce na sociedade te dá um controle. Você usa uma linguagem própria, um comportamento próprio para você manter o controle sobre as suas relações, sobre a sua história. É mais uma coisa que determina o controle. O nosso ajustamento emocional, de como a gente se comporta exteriormente, determina que nós temos controle, que nós não somos pessoas descontroladas emocionalmente. Então nós conservamos o nosso controle e mantemos o nosso controle como nós gostaríamos de que as pessoas pensassem que nós estamos tendo controle. E a nossa atividade mental também determina o nosso controle. Ou seja, a gente está sofrendo, mas a gente diz, vou agir assim, vou fazer assim. E tem pessoas que são muito racionais, e elas às vezes acreditam que se elas embutirem suas emoções ainda mais, elas terão controle sobre sua vida. Nesse sentido, nós temos controle sobre a nossa vida, mas de fato, nós não temos controle sobre a nossa vida. Essa é a verdade. E quando nós concluímos que nós não temos controle, nós nos tornamos pessoas ansiosas. Não porque nós passamos a depender de Deus, mas porque a gente entende que não consegue depender dos pressupostos que nós impomos sobre nós para dizer, olha, eu estou dentro do controle da minha história, sabe? E quando aquilo que está acontecendo ao redor de nós parece ser maior do que nós, ou do que o controle que nós poderíamos exercer, então nós entramos num estado de profunda ansiedade. Sim, a ansiedade é o mal do século. A vida está se transformando. A pandemia mudou pressupostos que estavam há séculos determinados sobre o trabalho, sobre a vida em família e assim por diante. Só que a sociedade está em transformação. E a igreja que ficou, talvez, que não está se reunindo presencialmente ou não se reuniu, ela está ansiosa para voltar a viver a vida que ela vivia antes. Talvez algumas pessoas estão pensando isso. Mas a sociedade onde a igreja está inserida está passando por uma profunda transformação. Não pós-pandemia, não durante a pandemia, mas muito antes desse período. E talvez você não queira ver, mas está acontecendo. No comportamento, no trato uns com os outros. Então as pessoas estão mais ansiosas porque aquele tapete que antes sustentava as pessoas sobre ele parece ter se tornado um tapete voador. E as pessoas não sabem onde o tapete vai levá-las. Ou se vão ser puxar, se o tapete delas vai ser puxado e elas vão cair. Nós então imaginamos que acelerando nossas respostas, nós conseguiremos seguir o mundo onde nós estamos inseridos. Então nós aceleramos o nosso pensamento, o nosso desejo de ficar acordados o tempo inteiro, ouvindo as notícias do mundo todo, percebendo o que as pessoas estão dizendo. As mídias sociais criam uma sensação de onipresença, que as pessoas ouvirão você o tempo inteiro, que você falará a elas e que elas o ouvirão. Isso tudo não é verdade. Você não tem controle sobre a sua vida. Você está diante de um mundo em transformação e você pode se sentir uma pessoa como Ana. Ana não suportava mais a vida que ela vivia. Ela socialmente se sentia uma fracassada e ela era uma esposa de um marido que tinha filhos de outra esposa e que viviam no mesmo ambiente. A rivalidade estava destruindo o mundo de Ana, o espírito de Ana. Só que Ana, ao invés de deixar que seu espírito fosse dilacerado, ela resolveu orar. Ela resolveu fazer mais do que isso, ela resolveu clamar, como ela diz no texto. Que um clamor, que é um grito da alma, é isso que é clamor. Ele diz que eu não consigo, eu não tenho recursos, eu não posso mais continuar sem o Senhor. Eu só clamo quando eu compreendo que a oração comum que eu fazia já não é suficiente. Eu preciso me encontrar com Deus e eu preciso derramar diante de Deus tudo aquilo que eu não tenho mais, ou descobrir que eu não tenho controle. Eu preciso, através da oração, ir até onde eu ainda não fui. Eu preciso chegar num lugar, numa presença de Deus onde eu não cheguei. Eu preciso falar com Ele como nunca falei. Isso é um clamor. Clamor é uma conversa de um mendigo,
de um pedinte, que agora não tem limites para reconhecer que sem ajuda ele estará perdido. Também é um momento onde eu reconheço o meu lugar, eu reconheço que eu preciso de ajuda de Deus, que Deus é aquele que reina, e eu vou até o trono dele, porque eu sei que Deus atende às orações. E quando eu vou até Deus dessa maneira, me reconhecendo necessitado e reconhecendo que Ele ouve as orações, sabe? A primeira coisa que eu descubro é o tamanho da tribulação do meu espírito. Eu sou mulher atribulada de espírito, de alma. Eu começo a perceber que a turbulência, que antes parece pequena, é uma turbulência tão grande que eu não tenho controle, uma turbulência que tomou conta do meu espírito. Começou aparentemente com uma conta de luz, uma conta de água, uma conta de telefone, uma conta de qualquer coisa aparentemente, mas talvez a amargura na minha alma já existia, e aí eu me encontrei enclausurado na pandemia, as contas chegaram e eu não consigo mais dormir, e eu não consigo mais pensar. E você descobre de verdade, quando você se encontra com Deus e reconhece a presença de Deus, que você não vai sair sozinho desse lugar de ansiedade, que você precisa de ajuda, que você precisa passar um tempo na presença de Deus. Se eu tenho me demorado excessivamente, a conversa de Ana e Eli, se eu tenho me demorado excessivamente para orar, para passar tempo nesse lugar, é porque o tamanho do conflito é maior do que eu posso descrever rapidamente, sabe? Eu preciso de tempo diante de Deus e eu preciso de socorro. Isso significa um clamor quando eu reconheço que Deus está na minha vida. Ela precisava ouvir também o seu coração. O texto diz que a sua boca se movia, mas não se ouvia som, porque só o seu coração falava. Deus não quer ouvir o que você diz, Ele quer ouvir quem você é. Deus não quer ouvir o que você gostaria que fosse, mas quem você é. O coração de Ana falava, e toda vez que o seu coração falar, Deus vai ouvir sua oração e vai atender sua oração, sabe? Por outro lado, eu também preciso crer que Deus me atenderá, sabe? O texto diz, no seu último verso, o verso de número 18, que Ana se foi, comeu, e o seu semblante não era mais triste. Ana creu que Deus ouviu as suas orações. Quando eu passo a andar com Deus, eu começo a apresentar minhas aflições diante de um Deus que a Bíblia chama de Emanuel, Deus conosco. E a Bíblia diz que Deus, esse Deus concede paz. Talvez uma paz que você não tenha encontrado nesses dias ou em anos anteriores. Eu queria compartilhar que a voz, enquanto Eli foi imprudente nas primeiras falas dele para com Ana, a sua fala, Deus te conceda paz e atenda o que lhe pediste, aquela palavra foi uma palavra de sacerdote, uma palavra abençoada, porque Deus vai conceder paz para você, que derramar sua alma diante dele. Deus é aquele que pode curar você da ansiedade, Ele pode agir dessa forma. E como é que você pode encontrar essa paz? Em primeiro lugar, no seu coração. Deus concede paz dentro de você. Essa paz é algo que você pode experimentar, e ela é uma paz sobrenatural. Ela é uma paz que talvez os seus pés e as suas mãos não sintam, e os seus olhos não vejam. Por quê? Porque você precisa só ver essa paz com os olhos da fé, com a experiência de andar com Deus e saber que Deus concede paz em meio à guerra. Quando eu creio em Deus e confio nele, eu começo a vivenciar uma paz que um filho sente na presença do seu pai e da sua mãe numa noite escura, onde seus medos o alcançam. E eu queria dar algumas qualificações para essa paz. Primeiro, é uma paz louca, porque não é uma paz que tem uma razão humana para fazer você descansar. Você se encontra na presença do seu Pai, do seu Criador, você encontra paz.
É uma confiança sem limites, porque você está com Deus, você confia. Eu me lembro de um período na favela, no Nordeste, na década de 80. Eu me lembro como as pessoas iam para as reuniões de oração, e elas chegavam na reunião de oração e elas pediam a Deus coisas tão pequenas aos meus olhos. Pediam para a dor de cabeça delas passar. Elas não tinham dinheiro para o remédio, não adiantava ir ao posto de saúde porque não podiam ser atendidas, já estava fechado. E se eles tivessem uma receita, não existiam as farmácias disponíveis ainda naquele tempo. E as pessoas não tinham dinheiro para comprar nada. Então elas iam à igreja para pedir cura. E muitas delas, me lembro das orações delas, e eu naquela época era um jovem de classe média, saído do Sudeste, eu não entendia por que elas faziam essas orações, mas eu não precisava entender e nem repreendê-las, eu precisava aprender que Deus atende o clamor das pessoas que buscam por ajuda, sabe, que exercem uma confiança sem limites. Essa paz de Deus é um transbordamento imensurável. Deus não só vai te conceder paz, mas vai fazer com que você transborde paz quando você já não tem paz. Vai te ensinar a descansar enquanto você ora, vai te ajudar a dormir, vai te ajudar a descansar na presença dEle quando você está acordado, quando você derramar suas lágrimas diante do Redentor. Elas vão encontrar um destino certo, porque o Espírito Santo de Deus é chamado de o Consolador. De verdade, por fim, um reino de paz vai andar com você e vai se tornar o lugar onde você vive e por onde você caminha, por essa estrada de paz, de tal maneira que, como disse Jesus, você vai ser um fazedor de paz, um pacificador, porque seu coração foi tomado por uma paz que você não possuía e que substituiu a sua ansiedade. A minha oração é que Deus te alcance hoje com essa paz. A minha oração é que você encontre cura para o mal do nosso século, para o mal que todos nós vamos ter que enfrentar, a ansiedade. Deus, nesse momento eu entrego às pessoas que estão ouvindo essa mensagem e que estão extremamente ansiosas, transtornadas pela ansiedade, doentes pela ansiedade. Eu peço que o Senhor as cure em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor as visite em nome de Jesus e lhes conceda a paz, conforme descrevemos nessa meditação, nessa oportunidade, nesse encontro de redenção, em nome de Jesus. Amém. E agora que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo receba as lágrimas de vocês, traga cura para a vida de vocês e lhes conceda a paz, hoje e para todos sempre. Amém. Deus a abençoe, o abençoe, que Deus nos abençoe.